Olá, você me pegou lendo, né? Com licença aqui. Olá, você me pegou lendo. Que coisa interessante essa oportunidade que eu tenho para dizer para você. Não sei se já aconteceu com você. Você está lendo um livro, como no caso eu estou lendo esse livro, a teologia no dia a dia. É muito interessante porque eu me apeguei um pouquinho com esse livro e já está até me dando um pouco de dor de cabeça, porque além dele falar muitas coisas que eu penso, ele traz as mesmas respostas que eu tenho. E o que eu queria e o que eu desejo são respostas que me ajudem a sair exatamente desse conteúdo, né? Dessa possibilidade do que eu penso. Então, como é que é isso? Deixa eu ajeitar isso aqui. Isso. Então, o que acontece é o seguinte, por exemplo, aqui. Nós encontramos a situação que nós viemos viver, estamos vivendo, do egoísmo. E ele aborda isso aqui com muita clareza em Tiago. Sem óculos vai ser uma maravilha tentar. Tiago 4, eu vou ler aqui. Tiago 4, o verso, Tiago aqui está dizendo Tiago. Tiago 4, de 1 ao 3. Olha que coisa interessante é você ter um registro bíblico e um respaldo quando você vai falar. A Bíblia, para você que talvez tem pouca informação a ser dada, a Bíblia ela é um conteúdo extraordinário. A Bíblia ela é completa para todas as suas intenções. Pedro, ele diz assim, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém admoestar, admoeste segundo o poder que Deus dá, para que em tudo ele seja glorificado. Então o que acontece? Tudo é para ele e nada é para mim. Toda honra e toda glória seja dado ao nome do Senhor, que é digno dessa honra e dessa glória. Ele não me fez por um acaso. Ele não me criou por um acaso. Ele não me permitiu chegar aqui por um acaso. Ele tinha e tem um propósito estabelecido para mim, para você. Para todos que, na verdade, vieram e já estão neste mundo desfrutando de muitas beneficências. O ar, o fôlego de vida, nessa coisa linda, o sustento, seja você rico, seja você pobre. E na sua pobreza não há pobreza suficiente que você não possa respirar, não possa sentar debaixo de uma sombra, de uma árvore e entender que o Senhor é a seu favor. Evidentemente que tudo é para Ele, então nada vai ser para você. Se você é útil, então será utilizado. Se você é inútil, você será inutilizado. Isso é óbvio. Não pode uma árvore boa produzir bons frutos. E nem pode uma árvore má produzir frutos bons. Mas vamos lá em Tiago. Vamos lá no capítulo de número 4. Deixa eu chamar a sua atenção para você ver uma coisa que é muito importante na leitura de Tiago. Se fosse possível, as condições minhas, eu poderia fazer uma leitura exatamente como está aqui. Eu posso errar a leitura por causa dos óculos. Meus óculos quebraram, então eu vou ler numa tradução aqui, que na verdade é uma tradução muito boa, porém é uma tradução que eu vou depender da ajuda do que já tem em mão. Então vamos ver aqui. Poxa, ela agora que vai pensar em se instalar, agora eu não posso esperar por você.
Então vamos pedir ajuda a outro aplicativo que nos fornece conhecimento e leitura da palavra. Pronto, temos aqui. Eita, que é hoje. Que seria de nós se não fossem as edições, hein? Então tá aqui Tiago, tá bom, chegou aqui Tiago, chegou. Produção, Tiago chegou aqui agora. Então, Tiago, chegou ou não chegou? Interessante, parece que tiraram o Tiago da brincadeira. Que isso? Nunca vi isso acontecer. Hebreus, São Tiago, poxa, botou de São Tiago, eu procurando Tiago. É coisa de louco, né? Mas vamos aqui no capítulo 4, e vamos ver aqui uma coisa. De onde surge? Eita, rapaz, parece que é brincadeira, viu? É espanhol, não, meu espanhol não é muito bom, não. Deixa eu tentar fazer essa leitura aqui. De onde procede... Está muito escuro para você ter situação. Não, vou pegar um outro aplicativo aqui. O bom das Bíblias digitais são essa facilidade de você usufruir de aplicativos. Então, vamos apelar. Você não me queira mal, isso acontece, né? Ainda bem que não é ao vivo, né? Se fosse ao vivo, seria uma complexidade maior. Mas pronto, está tudo resolvido aqui. Tiago, aqui está Tiago, capítulo 4 chegou aqui para mim. E vamos ver que diz assim: de onde vêm as guerras e contenda entre vós? Porventura não vem disto, do vosso deleite, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tende, logo matais invejas e não podeis alcançar. Combatei e fazeis guerra e nada tendes, porque não pedis. Continua. Pedis e não recebeste, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago está apresentando aqui um requisito muito interessante nessa carta, do egoísmo. O homem, na sua essência, ele cria o ser humano na sua essência, ele tem aquela vontade de viver e sobreviver. Esse é o assunto nesse livro. Então, como sem óculos, a gente fica até difícil de ajudar você a fazer um exame aqui. Mas o autor, eu gosto de falar assim, lendo o que ele está dizendo, para você entender que a ideia é dele, porque quando eu não leio o que eu estou dizendo, eu crio a minha ideia com aquilo que eu ouvi dele. Então, o homem, ele tem um estômago, o ventre, né? E isso gera desejos e vontade. Então, tudo que você come, tudo que você compra, tudo que você arruma, tudo vem diante de um desejo que satisfaz o seu interior. Uma das maiores preocupações sua é agradar o seu interior. Se você fizer qualquer coisa e seu intelecto não fornecer a você razões justificativa de satisfação, isso não vai ser agradável. Então você vive no impasse. Então, Tiago, por que eu digo que esse livro está falando muito comigo, com coisas que eu entendo, com coisas que eu penso? Há muitos anos que eu tive a oportunidade de ler as epístolas de Tiago, a epístola de Tiago, junto com as demais outras dos apóstolos, mas eu percebia sempre esse versículo, esse capítulo 4 e o capítulo de número 3, de uma maneira muito interessante, que Tiago ele aborda sempre uma coisa direta. De onde vêm as guerras? Então eu penso, Tiago escrevendo essa carta para os irmãos da igreja da Ásia Menor. E dentro da própria igreja, você vai entender que há um conflito. Só que aí eu tiro a igreja, na minha interpretação, eu tiro a igreja e coloco eu como igreja, e os membros que estavam na igreja são os membros que estão dentro dessa igreja.
Então, esses membros entre si se guerreiam. Né? Uma vez que você entende Paulo dizendo aos Gálatas que o espírito milita contra a carne e a carne luta contra o espírito. E esse se opõe de uma maneira para que não faça o que quereis. Carne e espírito, todo mundo armado numa guerra, num conflito de libertação. A carne quer se libertar do espírito e o espírito quer se libertar da carne. E aí aquela guerra travada. E por esse motivo nós temos hoje no meio de tantos os obreiros como os líderes, os pastores e outros mais, que vivem essas lutas e essas integridade pessoal em conflito e em confronto. E isso vai sempre acontecer desde a formação do homem. Ele vai encarando conflitos após conflitos, guerra após guerra. E isso tudo é mais dentro de uma área interna. Porque a necessidade de querer, enquanto o ventre não tiver saciado, porque ele se torna insaciável por causa da sua falta de educação alimentar, você gera nele um apetite insubordinado. Então você nunca satisfaz esse desejo. E por não satisfazer esse desejo, você se encontra diante de uma guerra constante. Se você pegar um frango, eu chamo de dançarina de vitrine de cachorro. Pô, o cachorro, quando vê elas dançando ali naquela, rolando assim, bem temperada, tal, aquele cheiro invadindo ali, o cachorro entra em crise. Mas não é só o cachorro. Eu sou apaixonado por frango de padaria. Aquele frango que ele leva aquele assado gostoso, aquele tempero. E quando você junta com aquela farofinha que vem ali, ó, brincadeira. Então, o estômago, o nosso interior, ele tem desejos. E quando você já experimentou, esses desejos têm muito mais força do que você possa imaginar. Então, é muito interessante você entender que essas lutas, esses confrontos, nunca é para a glória de Deus. Nunca é para a glória de Deus. Nunca é. Não se engane, não, nunca é. Não quero fazer a obra do Senhor, quero. Não, isso é o seu ego. Porque se a Bíblia está toda revelada, a Bíblia está revelada. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém admoestar, segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo ele seja louvado e ele seja exaltado. Eu vindo da região de Camaçari, e indo, melhor dizendo, indo, não é indo, eu fui na companhia de alguns tripulantes da embarcação, e eu vi um pastor, ele se denominou pastor. Não mostrou credencial nenhuma, mas não é, eu sou detetive e apurador da causa. E ele disse que estuda a Bíblia há 19 anos, de dia, de noite, lê e tal, deu um discurso. E ele começou a pregar uma mensagem. Ele já abriu a Bíblia em um texto muito interessante. Ele abriu numa carta administrativa para obreiro. Ele, para pegar o ar livre, ou seja, dentro de um território público, dentro de um ônibus, ele escolheu uma carta apostólica para pregar ao ar livre. Uma carta direcionada a ministro, a obreiro, a instrução para obreiro. E ele prega ao ar livre. E ele parece que tinha uma arma na mão, além da Bíblia, e ele saiu cortando todo mundo. E sabe qual foi o perigo dos cortes maior? Que ele cortava-se a si mesmo. Ele dava testemunho de pastores impuros, que ele falava,
E ele contava os erros dele, que ele, antes de ser crente. E depois ele atribuiu os mesmos erros deles a uma autoridade eclesiástica, que eu achei aquilo ali um pânico. Eu acho que o mais interessante era ele pregar o evangelho. Falou coisas boas e coisas ruins. Já viu aquela pessoa que começa a jogar barro na parede? Ou já viu um cachorro, um animal querendo sair de um buraco? E aquelas coisas, sabe, isso me deixa triste, porque ele é meu irmão. Ele é meu irmão. E interessante que quando ele vai descendo, ele pede aplauso a todos, que era para a glória de Deus. E o pessoal, interessante, alguns bateram palmas. E eu fiquei assim observando, né? Que situação. A guerra interior é um agrado individual. A guerra, eu estou fazendo aqui um desejo que é meu. Não é para a glória de Deus, é um desejo meu. Um desejo meu de falar com você, meu irmão, minha irmã, meus amigos da minha página de comunicação social. Se tem alguém desviado nessa página, por certo vai demorar pouco tempo. Ou então está de vez para se reconciliar com o Senhor. Porque, na verdade, aqui só é uma página que tem crente. Não importa o tamanho da sua estrutura espiritual. No momento que importa é que você está aqui, eu tenho livre acesso a você. Se eu não quiser vir, tem vários vídeos aí na internet de várias pessoas, você vai para aquele que te interessa. Mas a realidade que nós, enquanto vivemos com esse desejo interno, nós vamos obstruir a passagem do Espírito para agir na nossa vida. Porque nós fomos criados em um propósito. Ele não poupou o filho dele e não vai poupar você. Quando eles dividiu com o discípulo na ceia, a responsabilidade ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Esse é o cálice. Esse é o sangue que vai ser derramado. Só que num texto, você lendo, você percebe que ele diz: esse sangue é derramado por vós. Ele fala no verbo presente e era no futuro. Ele ainda estava para ser ceado, Judas ainda ia sair da ceia, Judas ainda ia marcar o encontro, Judas ainda ia denunciá-lo. Ele ainda ia ser levado e dali sim, depois do primeiro confronto no jardim de Getsemane, ali ia ter murro que bateram nele, espancaram ele, e então começa o sangue, o cálice começa. Você lembra que quando ele foi orar, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Então, enquanto nós estivermos entendendo o que nós queremos e não priorizarmos o que Deus quer, vamos estar entrando em choque. Eu, você e eu, vamos estar aí o tempo todo. Nós perdemos tempos em analisar uma coisa inútil e vamos estar fazendo a nossa vontade, porque no fundo é a nossa vontade que queremos fazer, não a de Deus. Se você quiser fazer a vontade de Deus, cumpra com a sua palavra que sai da sua boca. Entende? Eu estava uma vez tentando digitar e eu falava acerca do pedinte e aquele que dá a esmola. Tem gente que dá a esmola, porque quando você dá uma moeda de R$1 a mim, ou uma cesta básica a mim, você está me dando esmola. Preste atenção, você está me dando a esmola. E se você faz isso porque é a vontade de Deus encher o seu coração em fazer, some isso da sua cabeça. Você não pensa mais nisso.
Você não vai de maneira nenhuma estar sucateando, batendo, expressando maneira, porque aí você vai revelar que isso é vontade sua. Quando Jesus saiu, terminou de jejuar, você pode prestar atenção no texto. Terminando Jesus de jejuar, o que o diabo disse a ele? Para melhor simplificar a situação, quando você acaba de jejuar, qual é a coisa que você... O que é que você sente? Aí você vai dizer para mim, fome. Claro. E é nessa hora do desejo, veja, interno, é que manifesta o confronto da carne contra o espírito. Pense aí agora. Se acaba o jejum, tem um frango ali. Se acaba o jejum, está passando na porta de um restaurante. Se acaba o jejum, você está num hospital, fazendo um trabalho evangelístico, está na casa de uma irmã, de um irmão. Você não vai lembrar que você tem que entregar essa consagração. Não vai lembrar. Ah, eu lembro sim. Muito bem, feliz você que lembra. Mas o tentador, ele vem e diz, se tu és o Filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Transforme a sua vontade realizada agora. Está entendendo? Bem, vamos viver nesse conflito, irmãos, até que nós renunciemos tudo para que a vontade dele seja feita. Quero dizer para você que a Igreja Assembleia de Deus aqui em Nova Brasília, do setor, na superintendência geral do nosso querido pastor Rui Alves, está dizendo um grande despertamento. Parece até ironia, mas não é não. Estou lhe dizendo para você que não é não. É muito franco isso. 2022, a missão da igreja é evangelizar e discipular. Parece ironia. Porque a missão da igreja é evangelizar e discipular. Mas não é ironia. É a intenção da liderança trazer despertamento a mim e a você que deixamos de fazer essa obra. O ID. Deixamos de evangelizar e cuidamos da nossa vontade interior. Os nossos desejos. Entende? Às vezes você escolhe até onde você vai poder se sentir bem para estar fazendo alguma coisa para que você apareça. Não é verdade? Calma, mantenha a sua calma. Se acalme, se acalme, se acalme. Se acalmou? Então entenda, 2022, a missão da igreja é evangelizar e discipular. Assim diz a Bíblia, diz isso há muito tempo, mas você não está fazendo isso há muito tempo. Há muito tempo você deixou de fazer isso. Vamos fazer isso? Vamos analisar o que estamos fazendo para Deus e o que estamos alimentando no nosso ego. Viu Tiago dizendo? Onde vêm as guerras e pelejas dentre vós? Essa guerra, essa briga. Sois invejosos, guerreais e nada tem. Né? Luta, tal, briga, sai da frente, tal. Parece até que está na pronta armação. Vamos? Poxa, sinto muito, mas se deixarmos, o desejo é fazer essa vontade. Mas vamos esperar você analisar um pouco mais. Deus abençoe, forte abraço. Deus abençoe.